Vamos abrir a palavra do Senhor em Números. Números, capítulo 27. Hoje nós vamos falar de discípulos, né? Vamos falar dos discípulos, né? De ser discípulo, né? E o que é ser um discípulo? Discípulo é um aprendiz, receptivo a ensinamento, seguidor, disposto a dar seguimento ao trabalho, seguidor convicto. Essa palavra eu ministrei ela na vigília de quarta-feira, e eu havia descido, né, a casa amarela onde está a pastora Dalva. Ela está bem, graças a Deus. E eu falei assim: mãe, me empresta uma Bíblia. Me empresta, e ela me emprestou uma Bíblia lá. E aí eu fui abrir a Bíblia, né, orar a Deus, pedir uma direção. De repente eu topei com isso daqui, ó. Cadê? O irmão lá. Hã? De repente eu topei com esse negócio aí, ó. Foi a festa de 70 anos do meu pai, né? E hoje eu estou fazendo aquilo que ele fazia. Amém? E eu falei: nossa, onde estão os discípulos na Bíblia, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre discípulos. Veio o meu coração, né? Porque nós todos temos que ser discípulos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. E o discípulo aqui, né, diz que é um aprendiz, que é receptivo aos ensinamentos, seguidor disposto a dar seguimento ao trabalho, seguidor convicto. E aí eu comecei a pensar: onde estão os discípulos ali? Onde está o discipulador e o discípulo na palavra do Senhor? E a minha primeira memória que veio foi Moisés e Josué. Moisés e Josué. Moisés, ele foi chamado, Deus o chama ali na sarça. Deus vai e conclama esse homem para um ministério, né, de libertação, de libertar o povo do cativeiro para uma terra que mana leite e mel. E chega um momento que ele é parado, né, por Deus, e chega o tempo dele subir. Mas nesse mesmo período da caminhada, ele vai lá, retira o povo, e aí começa a andar no deserto. E esse deserto, que era para ser 3 meses, passaram para 40 anos, por conta da incredulidade do povo. E nesse meio tempo, Deus levanta um discípulo para Moisés. Então, quando Deus vinha na tenda da congregação, estava lá Moisés para ouvir de Deus, e estava lá Josué junto com ele, vendo, né, sendo discipulado por Moisés e por Deus. E aí, queridos, Números aqui, 27, a partir do 12, vai dizer assim: Deus prediz a morte de Moisés. Depois disso, o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Deus anuncia a Moisés que ele iria morrer ali no monte. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe vistas deles às tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhes obedeça toda a congregação dos filhos de Israel.
Amém? E eu queria que você guardasse essa palavra, né? Põe sobre ele a tua autoridade. Então agora Josué vai dar sequência àquilo que Deus anunciou a Moisés. Aquilo que era para ter acontecido 40 anos antes, agora vai acontecer 40 anos depois, e não será mais Moisés que está à frente do povo, mas será o discípulo que o Senhor escolheu, Josué, para estar ali à frente, fazendo o povo entrar. Moisés não teve grandes batalhas, foi mais na questão da sobrevivência, né? Houve algumas batalhas, mas foram poucas em relação àquilo que Josué ia enfrentar. E agora Josué atravessa o rio e ele vai enfrentar ali os povos que habitam em Canaã e vai conquistar. E ele vai expandir aquilo que Moisés havia sido chamado para fazer e até aquele momento não pôde ser feito por Moisés. A segunda pessoa depois, né, que eu fui olhar sobre discípulos foi Elias e Eliseu. Vamos abrir lá em 2 Reis? Abre aí 2 Reis. 2 Reis 2. Segunda Reis 2:1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu-lhe ele: também eu o sei, e calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, que é Elias, e levando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também o sei, e calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou do seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhes Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixava cair, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou.
Querido, aqui nós estamos vendo a questão do discipulador e do discípulo. E houve novamente uma transferência de autoridade. Você vê que aquilo que Elias faz no caminho da ida, a hora que volta, Eliseu está fazendo a mesma coisa. Ele vai tocar as águas do Jordão e o poder de Deus vai se manifestar e as águas vão se abrir e eles vão passar a pé enxuto para o outro lado do Jordão. Depois, na volta, aí Elias é levado e na volta ele vai voltar sozinho e ele vai clamar por aquela autoridade que havia sobre Elias e aquilo foi transferido para ele. Novamente as águas se separam e ele volta. E o que eu quero dizer com isso, querido? Lá em Moisés com Josué houve uma transferência de autoridade. Aquilo que era sobre, aquela liderança que era sobre Moisés foi transferida para Josué. Agora aqui Elias, né, ele está transferindo, ele transfere, né, Deus vai transferir a autoridade espiritual sobre Eliseu. Elias havia feito vários milagres. E agora, a partir daí, Eliseu começa a fazer vários milagres na presença do Senhor. Mas essa questão de discípulo e discipulado não termina nesses dois homens. Né? E eu fui pensar, né, na questão, né, de outro discípulo e outro discipulador. Né? E eu cheguei à vida de Jesus. Jesus era discípulo de Deus, amém, querido? Amém? E aí Jesus, lá em João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus falando sobre a sua missão. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que se faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Amém, queridos? Então nós estamos vendo aqui, queridos, olha, que o Senhor Jesus, como discípulo de Deus, Ele está fazendo as mesmas obras que o Senhor faz. O Senhor Jesus fala assim, olha, o Pai é quem ressuscita, e eu não faço nada de mim mesmo, porque o bem nenhum há em mim. Tem um outro momento, né, que um rapaz chega para o Senhor Jesus e fala, bom mestre, ele falou assim, me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. Em mim, eu não sou fonte de nada. Né? E ele vai falar assim, olha, tudo que eu faço porque eu sou discípulo, eu sou aquele que repete aquilo que o meu discipulador faz, aquilo que o Senhor, Deus, faz, eu vou fazer. E aí eu fui para uma outra dimensão, agora nós temos o Senhor Jesus, como discipulador e não mais como discípulo. E aí agora nós vamos para a história de Paulo com o Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos lá abrir 1 Coríntios 11, e o Senhor Jesus, né, enquanto você abre 1 Coríntios 11, o Senhor Jesus, ele fala, olha, eu não faço a minha vontade. O discipulado não vai fazer a vontade própria, ele vai acatar a vontade do discipulador, daqueles que está sobre a sua vida. E aí então, querido, o Senhor Jesus naquele momento do Getsêmani, ele vai falar assim, Senhor, se possível, passa-me esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então ele vai, do Senhor Deus, então ele vai se submeter à vontade do Senhor. E aí agora Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1, ele vai falar o quê? Para os povos de Coríntios, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha Paulo se colocando como discipulado, como aquele que está sendo discipulado pelo Senhor Jesus, porque Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. E aí, quando você vê essa questão, querido, de discipulado, de discípulo, né, de alguém, a autoridade foi transferida. E aí agora vem a questão para nós, né? Paulo vai dizer assim em Gálatas 2,19, eu estou crucificado em Cristo,
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então Paulo está falando assim, olha, não sou eu mais quem vou viver na minha vontade, e eu, como Cristo fez a vontade do Pai, eu vou fazer a vontade do Pai. E a autoridade é transferida. E você vai ver que os discípulos, eles vão ter a autoridade que o Senhor Jesus tinha. Quando você pega os discípulos, as histórias dos discípulos, dos 12 apóstolos, você vai ver eles recebendo poder. E o Senhor os envia de 2 a 2. E eles ficam maravilhados, né, com os milagres e aquilo que está acontecendo. E o Senhor fala, olha, não se maravilheis com isso apenas, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. E aí então, querido, eu quero te dizer que nós somos discípulos de quem? De Jesus. Então, se eu sou discípulo do Senhor Jesus, a autoridade que estava sobre ele está sobre nós. Essa é a condição. Então eu preciso entender isso, eu preciso ter convicção disso, para que eu possa exercer a autoridade que me é devida, que me foi dada. O Senhor Jesus, ele venceu e por isso ele abriu o selo, né? Porque ele é sobre os céus e a terra. Deus colocou os seus opositores, né? Satanás e os principados e potestades debaixo do estrado dos seus pés. A autoridade que é soberana de Deus, Deus atribuiu a Jesus como seu discípulo obediente. Então a gente precisa entender, querido, que nós temos um testamento que nos garante esse discipulado, que nos garante as promessas. Mas eu preciso ter convicção disso, eu preciso ter identidade disso, saber quem eu sou, que eu sou discípulo, para que eu possa exercer essa autoridade que nos foi dada. Porque foi dito, né? Nós temos uma promessa de avivamento. Nós temos promessas de milagres. Nós temos promessas de muitas coisas grandiosas acontecer, mas nós precisamos ter entendimento, convicção de que isso nos pertence, né? Pertence àqueles que creem, mas as promessas nos pertencem e a autoridade que estava sobre o Senhor Jesus está sobre nós, está sobre você. Está sobre você na sua casa, está sobre você no seu trabalho, está sobre você no meio da congregação, né? Nós somos discípulos do Senhor Jesus, então as obras que Ele fez, nós podemos fazer. E Ele vai dizer isso lá, né? Em Marcos, né? Lá em Marcos Ele vai dizer, Marcos 16, vamos lá para Marcos 16, querido? Ele vai dizer sobre isso. Marcos 16, 15, disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha o discipulador transmitindo. Olha Moisés impondo a mão sobre Josué, transmitindo autoridade. Olha Elias entregando a capa dele, né, para Eliseu. Olha o Senhor Jesus que recebeu a pomba, né, no seu batismo. Esse é o meu filho a quem me comprazo. Né? Então olha o Senhor trazendo a autoridade sobre o Filho, né? Olha aqui agora Paulo dizendo, olha, eu faço tudo, eu imito aquilo que o Senhor Jesus fez, me imiteis, porque eu imito o Senhor Jesus. E aí é Paulo se referindo ao Senhor Jesus, e ele recebe também essa autoridade, né? Paulo vai fazer os seus milagres, né? Os apóstolos vão fazer os milagres, os milagres de Deus, né? Então, querido, agora é a nossa vez, agora é a sua vez. A bola da vez de discípulo é sua, é nossa. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer. Fé é trazer aquilo que não existe à existência.
Eu preciso ter uma fé renovada, né? Algo precisa destravar dentro de nós, dos discípulos, né? Essa fé de pôr a mão sobre alguém e esse alguém ser curado. Olha para os milagres, querido, olha para os milagres que vão acontecer. Está lá o Paulo pregando, e aí de repente ele vê um homem que tem fé para receber a cura. E aí vai lá e ora por ele, e ele é curado. Vendo que tinha fé para ser curado. Nós precisamos ter fé, porque é a fé que vai atrair. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? E se a gente não tem fé, não dá para as coisas de Deus acontecer. Então a gente tem que cair para o âmbito do sobrenatural mesmo, de trazer à existência aquilo que ainda não existe. E às vezes a nossa fé é tão pequenininha, né? Menor do que um grão de mostarda. Porque o Senhor vai falar, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é bem pequenininho, né? Menor do que um alpiste aí, que talvez as pessoas tenham como referência de grão pequeno, né? Uma bolinha lá, pititica. E o Senhor fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, vai falar para os montes e eles serão lançados, eles sairão. O Senhor Jesus, em determinado momento, ele vai lá e vê uma figueira, vai procurar fruto na figueira. A figueira, eu tive lá, quando eu estive em Israel, eu fui numa figueira. E a figueira, de figo mesmo, uma planta. A hora que ela solta a folha, no pezinho da folha solta o fruto. Um embriãozinho do fruto. Então, se tem folha, é para ter fruto. E o Senhor vai numa figueira cheia de folhas. Mas não tinha fruto. Aí o Senhor fala, amaldiçoa ela, ela seca, no outro dia ela está seca. Aí eles ficam espantados, nossa, a figueira secou. Né? Aquele que não está dando fruto, querido, fruto digno de arrependimento, frutos, né? Aquele que não frutifica para o reino, ele não está servindo o reino. E nós precisamos servir o reino. Nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos frutificar para Deus. Então nós precisamos crer. E aquilo que vai nos roubar, querido, a bênção é a nossa falta de fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, está condenado. Então, querido, frequentar a igreja apenas e ser simpatizante não basta. Precisa crer. E aí nós precisamos elevar a nossa fé a um nível maior do que um grão de mostarda, para que nós possamos, o quê? Para que os milagres possam acontecer e as vidas e as almas serem alcançadas. Né? A palavra do Senhor para nós hoje é uma palavra de ânimo. Uma palavra, se você não tem fé, você possa pedir. A fé é um dom, está lá nos dons do Espírito. Dom de fé. E você pode pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Teve um homem que ele estava com o filho, né? A filha estava morta. E ele vai interpelar o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus fala, ele vai falar para o Senhor Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, né? Salva, liberta meu filho. Faz alguma coisa por ele. E aí o Senhor Jesus fala, se posso, tudo pode aquele que crê. Então você pode, querido, se você crer. Você pode. Esse problema que você está passando, você pode vencê-lo, se você crer. Essa situação que está acontecendo, você pode vencer, se você crer. Às vezes a situação foge ao nosso controle, mas ela pode mudar se nós cremos e aguardamos no Senhor. Esperamos com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Mas crendo, trazendo à existência aquilo que não existe, moldando, né? Trazendo a minha mente, né? Aquilo que é do Senhor. Deus diz
que eu sou isso, então eu sou tudo que a palavra de Deus diz. Ainda que a nossa visão, a nossa mente queira nos trair, mas você vai reforçar: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu serei tudo aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Entende isso, querido? Precisa crer, precisa ir além do natural. Você precisa trazer o sobrenatural à existência. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar? Se você tem tido dificuldade, querido, sobre essa questão, né, da fé, de ser discípulo do Senhor, às vezes você tem lutas, né, está passando por lutas aí pessoais, se rende ao Senhor nessa manhã, se rende ao Senhor, clama a Ele. Se você está sem fé por situações, se você está desanimado, entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor todos esses desânimos, essa situação. E agora você vai lançar uma palavra de fé. Como você deseja que a situação esteja? Como você queria ser, querido? Como discípulo do Senhor. Como você é hoje? Como você está hoje? E como você acha que você deveria ser para o Senhor? Então, que você possa lançar essa palavra por fé. Eu declaro que eu sou dessa forma, eu sou uma pessoa que crê. Eu declaro que quando eu orar, o mundo espiritual se moverá pela adoção, por conta das promessas de Deus para mim, porque eu mesmo não tenho nada de bom em mim, mas eu sou discípulo e a autoridade que está sobre Jesus me foi transferida, e eu vou orar e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Essa história na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu trabalho, né, a minha situação, ela vai se modificar. Né? Você vai orar, né, tomando posse, né, dessa autoridade que lhe foi dada em Cristo Jesus. Você recebeu já essa autoridade. E às vezes nós não estamos usando dessa autoridade que nos foi dada, né, para que a gente possa trazer à existência aquilo que ainda não existe, né? Senhor, nós queremos te exaltar, ó Pai, ó Deus, e nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa desamparado, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor vai além, ó Deus, daquilo que nós podemos pensar e imaginar, ó Pai. Ó Deus, obrigado pela tua fidelidade, o teu grande amor, ó Pai. Ó Deus, pelas tuas promessas que estão na palavra de Deus, que são promessas de vida, ó Pai. Ó Deus, não são promessas de morte, ó Pai. Os planos do Senhor para a humanidade, ó Deus, ó Pai, é uma eternidade com o Senhor. Por isso o Senhor Jesus foi preparar lugar, ó Deus, foi preparar lugar, ó Pai, para onde que Ele estiver, nós estejamos também. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pela autoridade que o Senhor concedeu, ó Pai. Ó Deus, o Senhor Jesus vem nos ensinar, ó Deus, que toda fonte de bondade vem do Pai dos céus, que está no trono do Senhor, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Toda bondade emana do trono de Deus. Ó Pai, o Senhor, ó Pai, tem compaixão daquele que está necessitado. O Senhor tem compaixão daqueles que precisam, ó Pai. Então hoje nós, ó Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor, ó Pai. Suplicamos, ó Deus, a Ti, ó Pai, muda a nossa história, Senhor, ó Pai. Ó Deus, clamamos por fé, ó Deus, porque muitas vezes estamos olhando as situações e as circunstâncias, ó Pai, e não estamos, ó Deus, acreditando fé, ó Deus, nas mudanças das situações nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas, ó Pai. Ó Deus, mas hoje nós abrimos as nossas bocas para declarar, ó Deus, ó Pai, alinhado com a Tua palavra, como deve
deve ser as nossas casas, ó Pai. Ó Deus, como deve estar os nossos filhos, como deve estar o nosso relacionamento com as esposas, ó Pai, como deve estar a nossa vida, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre nós mesmos, sobre, ó Deus, a nossa família, ó Pai, e nós declaramos por fé, ó Deus, ó Pai, que toda circunstância contrária à tua vontade dentro das nossas casas, na nossa vida, sejam cessadas agora em nome de Jesus. Ó Pai, na autoridade do teu nome, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, pela tua misericórdia, ó Pai, e declaramos, ó Deus, modificadas as situações, alinhadas com a tua vontade, ó Deus, com a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós abençoamos os nossos filhos, nós abençoamos os nossos cônjuges, ó Pai, com fé, ó Deus, toda a fé que foi roubada, seja agora restituída, em nome de Jesus. Cada um cumprirá com os propósitos do Senhor, ó Pai, ó Deus, ao qual foram chamados, ó Deus. Senhor, toda letargia na nossa própria vida, ó Pai, ó Deus, todo marasmo no nosso coração, ó Pai, ó Deus, todo engodo, ó Pai, todo envolvimento, ó Deus, nas práticas de pecados, ó Pai, ó Deus, de imoralidade sexual, de fornicação, ó Pai, ó Deus, de iniquidades, ó Deus, vão sendo agora removidas, retiradas, canceladas, destruídas sobre as nossas próprias vidas, sobre as vidas daqueles que estão conosco dentro da igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós tomamos posse da autoridade que nos foi dada ali na cruz do Calvário, ó Pai. Ó Deus, em Cristo Jesus, ó Pai, nos prometeu ali em Marcos 16, 17, ó Pai, ó Deus, que aonde colocarem as mãos, ó Deus, serão curados todos os enfermos, e nós tomamos posse, convicção, ó Deus, dessa autoridade que nos foi transmitida, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, assim como, ó Pai, pelo teu poder as águas do Rio Jordão se pararam no curso natural delas, ó Pai, ó Deus, nós entendemos que o Senhor é um Deus que não vive no curso natural das coisas. Nós entendemos que o Senhor, ó Pai, extrapola toda a naturalidade desse mundo, ó Pai, e o Senhor pode fazer o contrário, ó Deus, daquilo que os homens pensam, acham, ó Pai, ó Deus, e determinam em si mesmo, ó Pai. Senhor, eu declaro toda a fé que foi roubada, saqueada, devolvida na autoridade do nome de Jesus, e estabelecido o reino do Senhor no nosso meio. Ó Deus, eu declaro um povo, ó Pai, renovado na sua fé, fortificado, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E nós levantamos as nossas mãos, ó Pai, para abençoar, ó Deus, aqueles que estão conosco, ó Pai, ó Deus, em prosperidade, ó Deus, ó Pai, de saúde física, ó Pai, saúde mental, emocional, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que congregam neste lugar, ó Pai, que estão nas suas casas, que estão impedidos de vir, ó Pai, receba em nome de Jesus, pela fé, ó Deus, um renovo do Senhor, ó Pai. Seja, ó Deus, a sua alma, ó Deus, ministrada pelo Senhor, toda tormenta seja removida e retirada, seja cancelada e anulada em nome de Jesus, ó Pai, dentro dos nossos lares também, toda estratégia do diabo, ó Deus, toda armadilha, ó Pai, para as nossas vidas, ó Deus, para nossos filhos, ó Pai, sejam canceladas e anuladas em nome de Jesus, e nós abençoamos, ó Deus, declaramos, ó Pai, que todos servem ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós declaramos que eu e a minha casa servimos ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome que cada um dos irmãos que aqui estão, toda a sua casa serve ao Senhor, em nome de Jesus, porque nós hoje trazemos a existência, nós não estamos olhando o curso natural das atitudes deles, ó Pai, mas nós estamos olhando, ó Pai, pela fé, Senhor, e trazemos eles, ó Deus, cativo ao Senhor, ó Pai, o Pai da bondade, da misericórdia, do amor, ó Deus, em nome de Jesus, como discípulos do Senhor, nós declaramos, ó Deus, o poder do Senhor, modificador, ó Deus, das situações naturais dessa terra, em nome de Jesus, e abençoamos as famílias deste lugar, em nome de Jesus, ó, abençoamos a igreja, ó Pai, a prosperidade
prosperidade do Senhor venha, ó Deus, que o teu poder venha, ó Deus, que os milagres aconteçam no nosso meio, ó Pai, porque o Senhor acha, ó Deus, aqui um povo que crê, ó Deus, um povo que anda segundo o teu coração, faz a tua vontade, um discípulo, ó Pai, do Senhor, que dá seguimento, ó Deus, às obras do Senhor, assim como o Senhor disse, ó Deus, aos seus discípulos, que obras maiores farão, ó Deus, aquele que crê, ó Pai, nós cremos, ó Deus, ó Pai, para que nesse avivamento, ó Deus, obras maiores sejam feitas para a tua glória, para cumprir a tua promessa, não para a vanglória de homem, ó Pai, mas para a glória do Senhor, ó Pai, e nós abençoamos, ó Deus, a tua congregação, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Jesus, que o Senhor possa renovar a sua fé, que você seja animado, né? E essa história que você vive, ela terá fim, ela tem um fim. Ela tem um fim, toda essa história, ela tem um fim no Senhor, amém? Glória a Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto. Obrigado, ó Deus, pelas famílias que o Senhor trouxe e por essa palavra que o Senhor nos animou, ó Pai, e nos levantou, tirou do abatimento, ó Pai. Ó Deus, obrigado pela tua boa mão, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor possa nos guardar nessa semana, dar-nos livramento e discernimento, ó Pai, ó Deus, de todas as coisas das ciladas do inimigo e das tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos.